Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Fé em Diálogo. Eu sou o Paulo e hoje gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre um tema super atual que vem sendo comentado por muitos. E também é um tema um pouquinho polêmico, mas eu acho que a gente pode tirar uma reflexão muito proveitosa desse tema, que é a chamada cultura do cancelamento, que ocorre quando uma pessoa, principalmente figuras públicas, como artistas, por exemplo, se expressam de maneira equivocada ou cometem alguma atitude errada e isso acaba indo parar nas redes, chegando a várias pessoas. Então, essa pessoa que cometeu esse ato errado, ela acaba sendo criticada, acaba sendo condenada, acaba sendo deixada de lado, acaba sendo condenada, cancelada, como a própria expressão diz. Entretanto, o problema dessa cultura, ele começa quando as reações do público, quando as consequências, quando as críticas, elas começam a ser desproporcionais ao erro cometido pela pessoa, chegando ao ponto, inclusive, das pessoas serem ameaçadas, serem agredidas ou serem caluniadas nas redes sociais. Bem, mas por que esse problema acontece? Onde está a origem desse problema? Tudo isso começa antes da cultura digital, da cultura do cancelamento, na chamada cultura digital, que é o que a gente está vivendo atualmente, onde nós acabamos nos expondo através das redes sociais. São várias redes sociais onde a gente expõe a nossa vida, expõe o nosso pensamento, expõe a nossa opinião. E nós sempre que usamos as redes sociais, nós buscamos expor da nossa vida, nós buscamos expor daquilo que nós somos o nosso melhor, né? Todo mundo que usa rede social quer ou busca expor a sua vida, o seu jeito de ser, mas de uma forma positiva, destacando sempre as suas qualidades, seus pontos positivos, né? Ninguém quer estar nas redes sociais para mostrar o seu lado negativo. Não, todos nós buscamos mostrar o nosso lado positivo. Só que às vezes acontece que nós acabamos expressando, nós acabamos mostrando também o nosso lado negativo. E quando nós mostramos o nosso lado negativo, pode ocorrer de nós sermos criticados por isso. Ou quando nós observamos o lado negativo de alguém sendo exposto nas redes sociais, nós também podemos acabar querendo criticar essa pessoa pelo seu lado negativo que está exposto na rede social. Bem, quando a gente conversa sobre isso, primeiramente a gente deveria pensar um pouquinho naquilo que nós somos. O que nós somos? Quem nós somos? E aqui eu não quero fazer uma reflexão filosófica profunda. Não, eu quero simplesmente expor a minha opinião sobre esse assunto. Bem, eu acredito que, resumidamente, nós somos um conjunto de três dimensões, ou podemos pensar até de três fatores, de três aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro, é aquilo que nós acreditamos. Isso não significa ter fé no sobrenatural, ter fé em Deus ou participar de alguma religião. Isso significa que todos nós, acreditamos em algo. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos que algo é certo e que algo é errado. Então nós acreditamos em algo ideal. Nós acreditamos no mundo ideal, né? Todos nós temos a nossa opinião, a nossa forma de pensar sobre o que seria mais correto, sobre o que seria mais ideal para nós e para os outros também. Então nós acreditamos algo, nós temos uma visão sobre o certo, sobre o errado, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é mal. Então todos nós acreditamos em algo. Essa é a nossa primeira dimensão, aquilo que nós acreditamos. A segunda é aquilo que nós somos, que é um conjunto de coisas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a opinião que nós formamos para nós e sobre os outros e sobre todas as coisas para nós mesmos. Nós também somos aquilo que só nós conhecemos da gente, né? Tem coisas na gente que só nós conhecemos, que nós não mostramos para ninguém. Então, existe um conjunto de pensamentos, sentimentos, ideias que nós formamos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, que nós temos dentro de nós.
as coisas que nós cultivamos no nosso coração, nós podemos dizer assim. Nós somos o conjunto dessas coisas. E a terceira dimensão é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós mostramos, a forma que nós agimos. Nós agimos de uma forma, nós nos apresentamos para o mundo, para as pessoas, para a comunidade, de uma maneira. Então, essa é a terceira dimensão, aquilo que nós fazemos, a forma com que nós agimos. Só que, se a gente pensar bem, não necessariamente existe um equilíbrio entre aquilo que a gente pensa, ou melhor, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. Nem sempre existe esse equilíbrio. Às vezes a gente acredita que algo é bom, mas quando nós agimos, nós acabamos agindo diferente daquilo que nós acreditamos. Por exemplo, assim, nós podemos acreditar que falar mal de alguém, por exemplo, é algo errado. Então a gente acredita nisso. Mas na prática, quando a gente vai agir, a gente acaba falando mal. A gente acaba cometendo esse erro. Então a gente nem sempre age conforme aquilo que a gente acredita. Ou, por exemplo, nós acreditamos que é errado sentir inveja de alguém. Nós sabemos e nós acreditamos que é errado, mas interiormente nós sentimos. Então também pode ocorrer esse desequilíbrio. Eu acredito numa coisa, sinto outra. Acredito numa coisa, mas ao agir eu faço diferente. Também pode ser o contrário. Por exemplo, assim, eu acredito que é bom fazer caridade, é bom doar aquilo que o outro precisa. Mas chega na prática, eu acabo não agindo dessa forma, acabo não doando. Né? Então, às vezes pode ocorrer um desequilíbrio, e na verdade, não é às vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós temos um desequilíbrio entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos e como nós agimos. Né? O ideal, na verdade, para todos nós, seria nós acreditarmos em algo, nós sermos aquilo que nós acreditamos e vivermos conforme aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós somos, né? Então, equilibrar essas três dimensões, esse seria o ideal. Mas para isso é preciso muito autoconhecimento, é preciso se conhecer, é preciso conhecer o seu lado bom, o seu lado ruim e aos poucos ir convertendo aquilo, ou seja, mudando aquilo de ruim em bom dentro de nós. Mas como eu falei, na maioria das vezes, ou seja, a maioria de nós tem esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio acaba gerando em nós, como eu falei também, né? Mas mais especificamente, um lado positivo, um lado negativo, um lado bom, um lado ruim. Todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos acertos. Todos nós temos dentro da gente o bem e o mal. Mas quando a gente quer mostrar para os outros, a gente quer mostrar sempre o nosso lado bom, né? A gente quer sempre mostrar aquilo que nós temos de bom. Mesmo e esconder aquilo que nós temos de ruim dentro de nós. Só que quando nós observamos o outro, nós nos conhecemos. Então nós sabemos que dentro de nós temos o bom e nós temos o bem e nós temos o mal. Nós temos aquilo que é bom em nós e aquilo que é ruim em nós. E por nós termos o bem e o mal, a gente consegue reconhecer no outro o bem e o mal. E é quase que uma ânsia do ser humano, é quase que uma necessidade do ser humano buscar combater aquilo que ele considera errado. Todos nós buscamos combater aquilo que nós consideramos errado. Tanto que uma forma de se causar digamos assim, uma manipulação de um grande número de pessoas é estabelecer para elas um inimigo, digamos assim, algo que precisa ser combatido. Então, se você quer convencer um grande grupo de pessoas de alguma coisa, convença que eles precisam lutar contra um inimigo em comum. Né? Nós vemos isso acontecendo em diversas situações, né? Onde alguma pessoa ou algum grupo propõe um inimigo em comum e muitas outras pessoas acabam seguindo aquela filosofia, aquela ideologia para buscar combater esse inimigo em comum.
Ou seja, nós temos essa necessidade de combater aquilo que nós consideramos errado. Só que muitas vezes nós queremos combater o que nós consideramos errado no outro, né? Fora de nós. E nós esquecemos de combater isso dentro de nós. Nós focamos no mal exterior e esquecemos do mal interior. E aí surge um grande problema, porque quando nós queremos combater o mal, mas o mal exterior, a gente acaba sempre criticando, a gente acaba tendo essa tendência em acusar o próximo, em acusar o outro. Porque eu quero combater o mal, mas em vez de eu combater o meu próprio mal, eu combato o mal do outro, né? E aí surgem as críticas. Só que existe um problema maior ainda. É quando eu tenho dentro de mim muito mais o mal do que o bem. E aí a minha crítica ao outro, ela começa a se pautar pelo meu lado negativo. E aí essa crítica ela começa a ser desproporcional. Ela começa a ser algo até agressivo, algo preocupante. Então, quando eu tenho muito o lado negativo maior que o lado positivo dentro de mim, eu acabo agindo de uma maneira equivocada, porque eu busco combater esse grande mal que eu tenho dentro de mim, mas não em mim, e sim no outro. E aí eu acabo atacando a outra pessoa de uma forma muito prejudicial. Às vezes, até fruto de algum desequilíbrio, de algum trauma, de alguma dor que eu tenho dentro de mim. Essa dor acaba gerando um mal grande em mim, e em vez de eu buscar combater essa dor dentro de mim, eu identifico ela no outro e acabo atacando ela na outra pessoa, porque é menos doloroso para mim, né? Então é mais fácil tentar buscar combater o mal no outro e fazer o outro se sentir com dor também, já que eu estou com dor dentro de mim, eu quero que o outro também sinta essa dor, né? Já que eu tenho um mal dentro de mim, eu quero combater esse mal no outro. E então, para tentar mascarar o nosso modo de agir, a gente acaba combatendo o mal na outra pessoa e não em nós mesmos. Então, o caminho ideal para a gente, né, superar essa cultura do cancelamento, como nós temos falado, que nós estamos falando, seria justamente buscar, primeiramente, nos autoconhecer e, aos poucos, ir mudando em nós aquilo que nós temos de ruim, aquilo que nós temos de negativo para algo bom, para algo positivo. Ir curando os nossos problemas e ir melhorando os nossos erros, para buscar sempre equilibrar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos e como nós agimos. No próximo vídeo eu quero trabalhar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho mais sobre uma questão mais voltada para a espiritualidade cristã, onde nós vamos refletir sobre um trecho do Evangelho onde Jesus fala os passos para aquele que quer ser cristão, para aquele que quer seguir Jesus. E nesses passos, o primeiro passo que Jesus traz é renuncia-te a ti mesmo. Então, é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, que provavelmente vai sair aqui no canal na sexta-feira. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.